Olá, gente! Estou aqui hoje novamente, então, dia 18 de abril, para nós fazermos um breve devocional, uma leitura, hoje onde nós vamos falar do profeta Jeremias, do livro de Jeremias. Vou ler para vocês alguns versículos do capítulo número 1 e em seguida nós vamos estar aqui refletindo um pouquinho, então, sobre o que essa palavra quer nos transmitir, o que nós podemos aprender com ela. O título nessa nossa leitura de hoje, na nossa palavra de Deus, diz o seguinte: A vocação de Jeremias. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: Ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: Não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e me disse: Agora pus as minhas palavras na sua boca. Cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Eu te pus hoje por cidade fortificada por colunas de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, nesse livro de Jeremias, do profeta Jeremias, nós vemos que o seu chamado, o chamado de Deus para o profeta, quando ele escolheu Jeremias ainda no ventre da sua mãe, antes ainda dele nascer, para que ele fosse a voz de Deus no meio de uma geração em que não queria ouvir Deus. Então, muitas vezes, nos dias de hoje, como é difícil, se nós pararmos para pensar, falar de Deus, levar a palavra de Deus, principalmente para essa nova geração que vem aí, Jeremias era um profeta do Antigo Testamento, e já naquela época ele encontrava muita dificuldade pela situação em que estava vivendo aquele momento, E hoje nós também nos deparamos com isso, como é difícil falar de Deus, como é difícil levar a palavra de Deus para algumas pessoas, principalmente para essa nova geração tão incrédula, que muitas vezes não acredita em nada, que se perdeu muito, dos caminhos de Deus. E quando Jeremias ouviu esse chamado, ele falou: Deus, mas eu não tenho capacidade para isso. Ele era ainda muito criança. Eu não sei falar, Como diz a nossa palavra. Jeremias disse: Eu não sei falar. E Deus disse para ele: Não diga isso, Porque eu vou colocar na sua boca as minhas palavras, Então é o Espírito Santo que vai falar através de você. O Senhor Deus, ele nos chama e ele nos capacita. E ele sempre promete que estará conosco, conosco, do nosso lado, quando nós nos colocamos na posição de servo, de servir a Deus. Portanto, ao sermos chamados por Deus para realizar, tarefas muito maiores do que nós, é a glória de Deus que é revelada. E nós não precisamos ter medo, porque Deus, ele está conosco. Toda vez que nós dizemos: Deus, eis-me aqui, eu estou aqui, eu aceito esse chamado, eu aceito essa missão, o Senhor irá nos capacitar. Porque afinal de contas, não somos nós falando, mas sim Deus falando através de nós. Então é isso que nós temos que nos lembrar sempre, Basta, como eu disse, que a gente diga: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Muitas vezes sem compreender como iremos realizar tamanha tarefa, tamanha missão, mas aceitar primeiramente o chamado de Deus e confiar nele, na maneira em que ele irá nos preparar, na maneira em que ele irá agir nas nossas vidas para que isso aconteça,
Portanto, hoje eu quero dizer para vocês, gravem isso na sua mente, no seu coração, que não há professor maior do que o Espírito Santo de Deus. E quando nós andamos na sua presença, quando Ele conduz a nossa vida, nós não precisamos temer algo, mal algum, porque Ele sempre irá nos capacitar para o chamado de Deus. Então, assim como Deus conhecia Jeremias ainda no ventre da sua mãe, antes de ser formado, Deus também te conhece e Ele planejou um lindo caminho, um lindo futuro para você. Confie no propósito que Deus colocou nas suas mãos. É isso que eu quero dizer hoje para você. A nossa palavra de Deus, ela nos diz que Deus é o alfa e é o ômega, é o princípio e o fim. Ou seja, quando Deus escreveu os nossos dias, assim como diz na palavra de Jeremias, Ele já nos conhecia no ventre de nossa mãe, Ele sabia todo o caminho que a gente iria passar e percorrer, e Ele já preparou tudo. Então basta que a gente confie, né, nos planos que Deus tem para nós e a gente aceite isso de coração aberto, sem dizer, Senhor, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Esse muitas vezes é o primeiro pensamento que vem em nossa mente, a incapacidade diante de algo tão grandioso. Quando a gente fala de Deus, é algo que a gente tem uma responsabilidade muito grande e a gente pensa como que vai realizar isso, né? Para um ser tão supremo, tão grandioso, e nós nos sentimos tão pequenos diante dele. Daí que a gente tem que se lembrar, que nós devemos nos lembrar que é Deus quem capacita, que é Deus quem está conosco, que não é nós, meros humanos, que vamos fazer isso, mas sim o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar, que vai nos governar, que é Deus propriamente colocando a sua mão sobre a nossa vida e nos conduzindo. Então eu quero que você sempre lembre hoje que Deus tem um lindo propósito para a sua vida, que Deus te escolheu e te separou para algo muito importante. Todos nós temos um dever, uma missão, um propósito de vida e que a gente possa receber isso de coração aberto, não mais nos sentindo incapazes de realizar, mas sim dobrando nosso joelho e dizendo para Deus, eis-me aqui, Senhor, age na minha vida e faz-me, né, um vaso novo, como a gente fala, né? Enche-me da sua presença, para que essa presença seja tão grandiosa, tão gloriosa, tão maravilhosa, cheia de luz, para que eu possa transbordar e também passar isso para as pessoas que necessitam de mim. Desejo a vocês um excelente dia e uma ótima semana a todos.